No vídeo de hoje, você vai ouvir um relato sobrenatural que aconteceu durante a Sexta-feira Santa. Seja bem-vindo, você está no Café com Mistério. Eu me chamo Lupita e o relato que eu vou contar aconteceu há muitos anos atrás, na madrugada de quinta para sexta-feira, numa Semana Santa. Meu pai havia tirado férias e todos precisaríamos viajar para a cidade natal da minha mãe. A família da minha mãe era muito religiosa, apesar da minha mãe não ser. E eles haviam feito algum tipo de promessa por uma cura do meu avô, que havia passado por uma terrível enfermidade. A promessa envolvia reunir toda a família para algum tipo de missa de gratidão na cidade em que todos nasceram e foram criados. E essa missa deveria acontecer durante a Semana Santa. Não precisava ser especificamente na sexta, mas deveria ser durante a semana. A missa aconteceria em uma pequena igrejinha, onde todos foram batizados, inclusive a minha mãe. Haviam bem poucos parentes que ainda moravam nessa cidade, e eles resolveram alugar uma casa em uma chácara para que os parentes que viessem de outras cidades pudessem se acomodar naquela semana. E nessa casa, na chácara, também ficaria eu e a minha família. Os meus avós haviam tido 9 filhos, então imagina a quantidade de pessoas, entre maridos e esposas dos meus tios e tias, e primos também, passava de mais de 40 pessoas. E quase todos ficaram nessa casa, na chácara. Nós chegamos na terça-feira, e a missa estava marcada para a quinta. Eu já estava morrendo de tédio. Eu não conhecia a maioria daquelas pessoas e nem estava muito interessada em conhecer. Porém, havia um dos meus primos que eu conhecia muito bem. Ele se chamava Daniel e tinha uma péssima reputação na família. Todos falavam que ele era uma má influência por fazer usos de substâncias ilícitas e também por já ter sido preso tentando assaltar uma loja de conveniência. Eu e o Daniel tínhamos a mesma idade e crescemos juntos, pois as nossas mães eram irmãs e também muito próximas. Mas quando ele tinha aproximadamente uns 10 anos, os pais dele se separaram e ele e sua mãe foram morar em outra cidade e nós perdemos o contato um com o outro. Porém, nessa semana da viagem, nós acabamos nos aproximando e como estávamos no mesmo tédio por aquela situação, acabamos passando um tempo mais juntos naqueles dias e conversando bastante. Ele parecia ter se tornado uma pessoa bem legal e divertida, bem diferente da fama que ele tinha na família. Chegou a quinta-feira e era o dia da missa. Levantamos bem cedo e todos fomos para a igreja. A missa aconteceu normalmente e depois que acabou, todos fomos para a chácara para um almoço de família. Havia uma proibição do consumo de carne vermelha naquela semana inteira por conta da promessa, o que nos deixava ainda mais irritado. Eu e o Daniel estávamos conversando do quanto estávamos de saco cheio daquela situação. Foi quando ele teve a brilhante ideia de irmos até um espetinho da cidade para comermos alguns churrascos. Então, na parte da tarde, demos uma fugida dos parentes e fomos se entupir de churrasco no espetinho. E também acabamos bebendo algumas cervejas, o que também estava proibido naquela semana. Ficamos um tempinho por lá, conversando e rindo, falando o quanto era patético toda aquela situação. E eu realmente acreditava que aquilo não fazia sentido. Assim que começou a anoitecer, voltamos para casa na chácara. E assim que chegamos, eu fui tomar um banho. E mais tarde da noite, um dos meus tios disse que estava faltando uma nota de R$100 em sua carteira. Eu ouvi ele comentando com algum dos meus outros tios que ele tinha certeza que estava lá e havia desaparecido. Nesse momento, eu me lembrei que o meu primo havia pagado a conta no espetinho com uma nota de R$100. Eu rapidamente me virei e olhei para ele e vi que ele também estava me olhando e veio se aproximando lentamente de mim. E me disse: "Você também estava lá, gastando o dinheiro que eu roubei. Então fecha sua boca, senão eu vou dizer que tudo foi ideia sua." Nesse momento, uma tristeza tomou conta de mim. Eu me arrependi de ter saído, pois naquele momento eu percebi o tipo de pessoa que o meu primo havia se tornado e que realmente a fama não era só fofoca de família. Além de ele ter me colocado naquela história, eu ainda nem poderia contar que eu sabia que tinha sido ele que roubou o dinheiro do meu tio. Até porque se eu contasse que eu sabia, eu teria que contar que eu também estava lá.
desobedecendo e quebrando a promessa que eles haviam feito. A conversa sobre o dinheiro passou e todos voltaram a falar sobre outras coisas. A maioria já suspeitava do meu primo, então eu nem precisava falar nada. Passaram algumas horas e os meus tios que moravam naquela cidade foram embora. E os outros, que haviam vindo para ficar na casa na chácara, que era o nosso caso e o caso do meu primo que roubou o dinheiro, ficamos na casa na chácara. O dia seguinte era Sexta-feira Santa e todos fomos dormir. Haviam 4 quartos nessa casa e um dos quartos era o que dormia eu, minha mãe, 2 primas e mais 2 tias minhas. E a maioria dos homens, incluindo o meu primo, Daniel, dormiram em alguns colchões na sala. E no meio da madrugada, eu não me lembro exatamente qual foi o horário. Eu me lembro de abrir os olhos e ver o meu primo em pé na porta. Eu levantei a cabeça e vi que todos do quarto estavam dormindo, então eu perguntei o que ele estava fazendo em pé ali. E ele me respondeu com um tom muito animado: "Vem comigo, rápido, que eu preciso te mostrar uma coisa." Deu as costas e saiu caminhando bem rápido pelo corredor. Eu estranhei ninguém estar acordando, pois ele estava fazendo muito barulho e também estava pisando muito forte no chão. Eu o segui lentamente, caminhando pelo corredor. Tentei acender algumas luzes, porém não acendia. Eu tentei acender a luz da sala também, porém não estava funcionando. A única luz que estava acesa era da parte externa da casa, que dava para um quintal. Como estava muito escuro, eu não pude ver claramente o meu primo, mas eu consegui notar que ele estava descalço, com os pés um pouco machucados, e também estava com a roupa suja de barro. Eu o segui perguntando para onde ele estava indo, enquanto ele caminhava freneticamente em direção ao matagal, dizendo: "Vem rápido, você vai se arrepender." Assim que ele se embrenhou no meio do mato, eu falei que eu não ia segui-lo no escuro. Então fui até uma edícula e procurei uma lanterna que ficava em alguma das gavetas. Eu estava um pouco confusa e não entendi o que ele estava fazendo. E acreditem se quiserem, naquele momento eu havia me esquecido completamente do que ele havia feito mais cedo. Eu estava mais preocupada em segui-lo, em saber se ele estava precisando de algum tipo de ajuda. Eu perguntei várias vezes o que ele estava tentando me mostrar, e ele respondeu: "Anda, vem logo, senão você vai perder." Eu continuei o seguindo, no meio daquele matagal, até que chegamos em uma área um pouco aberta. Havia menos mato apenas ao redor e algumas árvores, e ele se virou e olhou para mim. Iluminei o seu rosto com a lanterna, apontando para ele, e foi nesse momento que eu pude ver que havia alguma coisa muito estranha com ele. Ele estava com as laterais da boca suja, como se tivesse escorrido algo que parecia ser sangue seco. Ele olhava para mim com os olhos arregalados e um sorriso estranho, perguntando se eu não estava vendo. E eu já estava muito assustada, iluminando todos os lados ao meu redor com a lanterna, perguntando para ele: "Vendo o quê? Não tem nada aqui." E ele respondeu: "Apaga essa lanterna que você vai conseguir ver." Eu respondi que não ia apagar a lanterna de maneira nenhuma e ia voltar para casa e contar para todos o que estava acontecendo. E foi nesse momento que a lanterna que eu estava segurando começou a falhar. Ela dava algumas piscadas e ficava alguns segundos no escuro. E entre as falhas na lanterna, eu olhava em direção ao meu primo e conseguia ver que tinha alguma figura estranha em pé atrás dele. Eu fiquei sacudindo e batendo com a mão na lanterna para ela parar de piscar. E todas as vezes que piscava, eu conseguia ver uma silhueta estranha e bem alta atrás do meu primo, como se fosse uma sombra. E quando a luz voltava, não estava mais lá. E quando piscava novamente, eu conseguia ver, mas apenas uma sombra. Foi quando, de repente, a lanterna parou de piscar e simplesmente não acendeu mais. Nesse momento, eu fiquei apavorada, olhando para baixo. Foi quando eu ouvi o meu primo dizer, em um tom ameaçador e aterrorizante: "Agora sim." E tudo ficou em um completo silêncio, e eu fiquei apavorada, olhando para baixo. Eu estava pensando em correr, mas naquele escuro eu não saberia para onde ir e também iria me machucar muito, pois havia muitos matos no caminho. Eu fiquei alguns segundos olhando para baixo, até a minha visão se acostumar com o escuro e eu conseguir enxergar melhor. Estava muito escuro, não dava para ver quase nada, apenas vultos. Eu conseguia enxergar o meu primo,
que estava a aproximadamente uns 5 metros de mim e também conseguia enxergar a sombra que estava em pé atrás dele. Tudo estava em completo silêncio, ninguém falava absolutamente nada e nem sequer mexia um músculo. Foi quando, com a voz trêmula e muito apavorada, eu falei para ele: Daniel, vamos voltar para casa? E foi nesse momento que eu comecei a ouvir aquela sombra que estava atrás dele rosnar como se fosse um animal. E lentamente aquilo começou a se mexer e vir na minha direção. Foi em questão de segundos. Eu comecei a gritar desesperadamente e saí correndo em direção à casa. Eu não sabia em qual direção correr, pois tudo estava muito escuro. Até que eu cheguei numa determinada distância da casa e dali eu consegui ver aquela luz da área externa que estava acesa. Eu corri desesperadamente e ao chegar lá todos já estavam acordados, perguntando o que estava acontecendo. Eu estava apavorada e não sabia explicar direito o que eu havia visto. Eu apenas falei que o Daniel estava na floresta, todo machucado, e havia um homem lá com ele. E todos os meus tios pegaram lanternas e um pegou uma espingarda e foram todos procurar. E eu fiquei na casa com a minha mãe e minhas tias, explicando o que havia acontecido. Alguns minutos se passaram e os meus tios voltaram, carregando o Daniel. Ele parecia muito alterado e muito estranho. Ele nem conseguia falar direito. Ele estava machucado, com os pés muito machucados, e também estava com as mãos cheias de terra e o que parecia ser sangue seco no seu rosto, principalmente na boca. A mãe dele o levou para cima, para ajudá-lo a tomar banho, e depois o colocou para descansar. Todos perguntaram o que havia acontecido e perguntaram para mim também o que eu havia visto, e eu contei para eles. Contei que parecia ter alguém com ele lá, mas eles não acreditaram muito em mim. Um dos meus tios falou que não havia ninguém lá com ele, porém, eles achavam que ele estava sob efeito de alguma substância, pela forma que eles o encontraram. Ele estava cavando o chão com as mãos, freneticamente, e havia uma galinha morta ao lado dele, que provavelmente parecia ter sido morta a mordidas. Ninguém sabia de onde ele havia tirado aquela galinha, pois na chácara que estávamos não havia galinhas, mas provavelmente ou ele pode ter pego de alguma chácara vizinha ou então encontrada no meio do mato mesmo. O dia amanheceu e era sexta-feira santa, e eu contei para todos o que havíamos feito naquele dia. Contei que de alguma forma, talvez aquilo teria acontecido por termos quebrado a promessa. Contei a todos que no dia anterior, eu e meu primo fomos até o espetinho e comemos muitos churrascos e tomamos cerveja. E provavelmente isso foi custeado pelo dinheiro que ele roubou da carteira do meu tio. Meu primo passou o dia inteiro dormindo naquele dia, pois ele estava muito cansado. E quando ele acordou, ele jurou que não se lembrava de nada do que havia acontecido. E também garantiu que não havia usado nenhum tipo de substância naquela noite. Mas é claro que, como todos sabiam que uma das coisas que o meu primo mais fazia era mentir, ninguém acreditou nele e também não acreditaram em mim. Eles acharam que eu também tinha usado algum tipo de substância com ele naquela noite, por isso estávamos vendo coisas. O tempo passou e minha família nunca mais falou sobre isso. E até hoje, quando eu converso com o Daniel, ele ainda me diz que ele não lembra de exatamente nada daquela noite. Ele só se lembra de ter ido dormir e ter acordado no outro dia, pela parte da tarde, com todos comentando o que havia acontecido. Ou seja, eu sou a única que me lembra do que aconteceu naquela noite. E eu não sei se aquilo veio para nos mostrar algo, ou se era algum tipo de entidade, pelo fato de termos quebrado a promessa. Demos legalidade para ele agir. A única coisa que eu sei é que aquilo foi real, mas ninguém da minha família, nem a minha mãe acreditou em mim. Até hoje, todos acham que eu usei algum tipo de substância naquela noite com meu primo. E como eu não queria ficar mal falada e nem causar bochicho, eu desmenti tudo na semana seguinte. Contei a todos que eu apenas fiquei com medo por ele me chamar no meio da madrugada. E por eu ter entrado no escuro, no meio daquele mato, eu devo ter ficado imaginando coisas. Até que fiquei apavorada e corri para a casa, gritando e dizendo para todos que eu tinha visto algo com ele. Mas que na verdade era tudo coisa da minha imaginação.
E como ninguém estava acreditando em mim, eu preferi dizer que eu estava mentindo do que deixar eles pensarem que eu havia usado algum tipo de coisa. E desde aquele dia, em toda a madrugada, de quinta para sexta-feira santa, eu tenho pesadelos com aquela coisa que eu vi em pé atrás do meu primo naquele dia. Então, pessoal, esse foi o relato de hoje. Se você gostou ou tem um relato para contar pra gente, envia no contato que está na descrição do vídeo, que eu vou adorar contar a sua história. E se você chegou até aqui, não esqueça de curtir e comentar. E até o próximo Café com Mistério.